Evelyn Carter nunca imaginou que aceitar um convite derrubaria todas as defesas que construíra à volta do seu coração. Quando o seu patrão milionário lhe pediu, a ela, a sua empregada doméstica, para comparecer ao baile de gala mais exclusivo da estação, ela pensou que seria apenas uma noite, a fingir pertencer a um mundo que nunca a aceitaria. Mas no momento em que atravessaram aquelas portas cintilantes, os murmúrios transformaram-se em sussurros, os sussurros em escárnio, e o escárnio ameaçava destruí-los a ambos. O que ela não sabia era que Daniel Whitmore não estava apenas solitário, estava a apaixonar-se, perdidamente e sem controlo, pela única mulher que a sociedade nunca lhe permitiria ter. Entre os ultimatos gélidos da sua mãe, amigos cruéis determinados a humilhá-la, e a trágica história do seu próprio pai com a alta sociedade abastada, Evelyn enfrentava uma escolha impossível: proteger o seu coração ou arriscar tudo por um amor que a poderia elevar ou deixá-la em estilhaços. Subscreva e comente abaixo se alguma vez teve de escolher entre ir pelo caminho seguro e dar o salto que poderia mudar a sua vida para sempre, porque esta história está prestes a provar que, por vezes, a coisa mais corajosa que pode fazer é permitir-se amar. Daniel Whitmore estava junto à alta janela do seu escritório, a observar as luzes da cidade a cintilarem ao longe. O palacete parecia frio esta noite. Sempre parecia frio. Ele comprara este lugar há 3 anos pensando que espaço e luxo preencheriam os vazios dentro dele. Mas cada divisão apenas ecoava os seus passos, lembrando-lhe o quão sozinho realmente estava. Amanhã à noite era o baile de beneficência de primavera. As mesmas pessoas, os mesmos sorrisos falsos, as mesmas conversas sobre ações, casas de férias e quem casou com quem. Daniel encostou a testa ao vidro. Estava tão farto de tudo aquilo. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Senhor Whitmore, estou a acabar a cozinha. Precisa de mais alguma coisa esta noite? Daniel virou-se. Evelyn estava na entrada, o seu uniforme impecável apesar do longo dia. Mantinha os olhos educados e distantes, como o pessoal de serviço sempre fazia. Mas havia algo diferente em Evelyn Carter. Nos 6 meses em que ali trabalhara, nunca o tratara como se ele fosse superior a ela. Era respeitosa, claro, mas não impressionada, não deslumbrada pelo seu dinheiro ou pelo seu nome. Ele gostava disso nela. Na verdade, Evelyn tem uma pergunta. As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Tem planos para amanhã à noite? Ela piscou os olhos, surpreendida. Amanhã? Não, senhor. Apenas a minha habitual noite de folga. O baile de beneficência é amanhã. Daniel enfiou as mãos nos bolsos, sentindo-se de repente como um adolescente nervoso. Devo comparecer. É esperado. Mas não quero ir sozinho novamente este ano, a ouvir as pessoas a coscovilhar sobre o porquê de ainda estar solteiro aos 29 anos. A expressão de Evelyn mudou ligeiramente. Cuidadosa. Precavida. Estava a perguntar-me se me acompanharia. Daniel continuou, como minha convidada. O silêncio estendeu-se entre eles. Ele podia ver a mente dela a trabalhar, a processar o que ele acabara de perguntar. Uma empregada, num baile da alta sociedade, no braço de um dos solteiros mais ricos da cidade. Sr. Whitmore, eu não acho... Por favor. Ele deu um passo mais perto. Eu sei que é invulgar, sei que as pessoas vão falar, mas estou tão cansado de fingir desfrutar da companhia deles quando preferia estar em qualquer outro lugar. É a única pessoa nesta casa que fala comigo como se eu fosse apenas uma pessoa. Evelyn torceu as mãos uma na outra. Tinha mãos bonitas, ele notou, fortes e capazes. Por que eu? Porque é real, Daniel disse simplesmente. E porque confio que não passará a noite toda a tentar impressionar pessoas de quem nem sequer gosta. Ela olhou para os seus sapatos gastos. Ele podia ver o seu orgulho a lutar com a praticidade. Finalmente, ela ergueu o queixo e encontrou os seus olhos. Está bem, ela disse suavemente. Eu irei. O alívio invadiu-o. Obrigado. Mas eu não tenho nada para vestir para algo assim. Nós tratamos disso. Pedirei à Sra. Hartley para ajudar amanhã. Daniel sorriu mesmo, pela primeira vez em semanas. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Sr. Whitmore. Depois que ela saiu, Daniel voltou para a janela. A cidade já não parecia tão fria. A luz da manhã entrava pelas janelas da cozinha, enquanto Evelyn esfregava as bancadas. A sua mente continuava a voltar à conversa da noite anterior.
O que é que ela estava a pensar ao dizer que sim? Ela não pertencia a um baile chique com pessoas ricas que a olhariam e saberiam exatamente o que ela era, a criada. Minha filha, vais abrir um buraco nesse mármore se continuares a esfregar. Evelyn sobressaltou-se. A senhora Hartley estava na entrada, os seus cabelos grisalhos presos no habitual coque. A governanta trabalhava para os Whitmore há 30 anos. Ela já vira tudo, sabia tudo, e não tolerava disparates de ninguém. Desculpe, estava só a pensar. Sobre esta noite, os olhos da senhora Hartley brilharam. O senhor Daniel disse-me que precisaria de ajuda para se arranjar. Acho maravilhoso. Acha? Evelyn pousou o pano. Senhora Hartley, eu sou uma empregada. Limpo a casa dele. Que negócio tenho eu em ir a um baile com ele? Que negócio tem alguém em ir a algum lugar? A mulher mais velha puxou uma cadeira e sentou-se com um suspiro satisfeito. É uma pessoa, não é? Tem tanto direito a uma noite agradável quanto aquelas pessoas da alta sociedade que pensam que o seu dinheiro as torna especiais. Eles vão olhar, vão sussurrar. Deixe-os. A senhora Hartley estendeu a mão e deu umas palmadinhas na mão de Evelyn. Conheço o Daniel desde que ele usava fraldas. Esse rapaz tem sido solitário a vida inteira, mesmo com todo o seu dinheiro e amigos chiques. Tu fazes-lhe sorrir. Isso vale mais do que todos os diamantes daquele salão de baile. Evelyn sentiu um calor espalhar-se pelo seu peito, mas a dúvida rastejou logo atrás. E se eu o envergonhar? Não vais. Tens algo que aquelas damas da alta sociedade nunca terão, por muito que gastem nos seus vestidos. O quê? Dignidade. A senhora Hartley disse com firmeza. Verdadeira dignidade que vem de saber quem és, não da tua conta bancária. Agora vamos lá. Tenho um vestido que pertenceu à prima do senhor Daniel. Ela deixou-o aqui há anos e nunca mais veio buscá-lo. Deve servir-te na perfeição. Elas subiram as escadas para o terceiro andar, onde as antigas arrecadações guardavam décadas de coisas esquecidas. A senhora Hartley tirou uma capa de vestuário e dezipou-a com cuidado. O vestido era azul escuro da cor do crepúsculo, simples mas elegante, com um corpete ajustado e uma saia que esvoaçaria ao andar. Evelyn tocou no tecido, mal ousando respirar. Experimenta, a senhora Hartley incentivou. Na pequena casa de banho, Evelyn vestiu o vestido. Assentava-lhe como se tivesse sido feito para ela. Ela olhou para o seu reflexo. A rapariga que a observava já não parecia uma empregada. Parecia alguém que pertencia. Mas pertencer era perigoso. Evelyn aprendera essa lição com o seu pai. Ele passara a vida inteira a servir famílias ricas, sempre a esperar que o vissem como mais do que apenas um criado. Isso partira o seu coração, pedaço por pedaço, até não sobrar nada. Evelyn prometera a si mesma que nunca cometeria esse erro. Ela tocou no espelho, as pontas dos seus dedos a encontrarem o seu reflexo. Esta noite seria apenas uma noite. Ela conseguiria. Poderia vestir um vestido e sorrir, e depois voltar à sua vida real amanhã. Não conseguiria? A carruagem, na verdade não uma carruagem, apenas o elegante carro preto de Daniel, mas parecia tão chique, parou à porta do palacete às 7. Evelyn passara a tarde a arranjar-se. A senhora Hartley ajudara-a com o cabelo, puxando-o para trás num elegante coque que realçava o seu pescoço longo, um toque de maquilhagem, o vestido azul que sussurrava contra a sua pele. Agora Evelyn estava no topo das escadas, a mão a segurar o corrimão, o coração a bater tão forte que pensou que todos deviam ouvi-lo. Daniel esperava no fundo. Vestia um smoking preto que o fazia parecer ter saído de uma revista de moda. Mas quando a viu, a sua expressão transformou-se em algo suave e admirado. Estás linda, ele disse baixinho. Evelyn desceu lentamente, tentando não tropeçar nos saltos emprestados. Obrigada. Tu também estás bem. Eu pareço o mesmo de sempre. Ele ofereceu-lhe o braço. Pronta? Estava ela? Não, mas pegou no braço dele de qualquer forma. A viagem até o hotel demorou 20 minutos. Nenhum deles falou muito. Daniel parecia absorto em pensamentos, e Evelyn não conseguia encontrar palavras para além do nervosismo que lhe apertava a garganta. Ela observava a cidade a passar pela janela, pessoas a passear os seus cães, famílias a jantar em restaurantes luminosos, pessoas normais a viver vidas normais. Ela devia estar em casa, no seu pequeno apartamento, a ler um livro ou a ver televisão, não a caminho de um baile onde todos a julgariam.
O hotel erguia-se como um palácio, todas as janelas iluminadas e uma luz dourada a derramar-se sobre o passeio. Valetes apressavam-se a abrir as portas dos carros. Homens de smoking e mulheres em vestidos cintilantes subiam os degraus, a rir e a cumprimentar-se. A mão de Daniel cobriu a dela. Se quiseres ir embora em qualquer momento, diz-me. Vamos, sem perguntas. Evelyn acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Eles saíram do carro. O ar da noite era fresco contra os seus ombros nus. Daniel manteve a mão na zona lombar das costas dela enquanto subiam os degraus. Evelyn sentiu os olhares das pessoas a deslizarem na sua direção, curiosos, confusos. O salão de baile era enorme. Candeeiros de cristal pendiam do teto como cascatas congeladas. Mesas cobertas com toalhas brancas rodeavam uma pista de dança que brilhava como vidro. Centenas de pessoas enchiam o espaço, as suas vozes misturando-se num baixo burburinho de conversa. E quando Daniel e Evelyn entraram pelas portas, tudo parou. O silêncio espalhou-se como ondas na água. Cabeças viraram-se, olhos arregalaram-se, bocas abriram-se. Evelyn queria fugir, queria desaparecer no chão, mas manteve o queixo erguido e a mão firme no braço de Daniel. Então os sussurros começaram. Será que é? Quem é ela? Onde a encontrou? Daniel guiou-a mais para dentro do salão. As pessoas abriram-se como uma cortina. Alguns sorriram com incerteza. Outros olhavam com choque evidente. Evelyn sentia cada olhar na sua pele. Um homem alto, com cabelos prateados e um sorriso cruel, interceptou-os. O seu smoking provavelmente custava mais do que o salário anual inteiro de Evelyn. Daniel, conseguiste vir. Os olhos do homem deslizaram para Evelyn, e o seu sorriso aguçou-se. E trouxeste companhia. Charles. A voz de Daniel era fria. Sim, esta é Evelyn Carter. Evelyn, este é Charles Devereux. Charles olhou-a de cima a baixo lentamente, deliberadamente. Encantado. Embora deva dizer, Daniel, estou surpreendido. Pensei que trarias o novo advogado da tua firma. Os planos mudaram. Percebo. O sorriso de Charles tornou-se venenoso. Diz-me, Evelyn, como é que tu e o Daniel se conhecem? Era isto. O momento da verdade. Evelyn podia mentir, inventar uma história sobre ser uma prima distante ou amiga da família. Mas mentir parecia errado. Como dar a Charles um poder que ele não merecia? Eu trabalho para o Sr. Whitmore, ela disse claramente. Sou a sua empregada doméstica. O silêncio que se seguiu era tão denso que se podia cortar a faca. Então, Charles riu. Foi um som alto e feio que fez o estômago de Evelyn revirar. Trouxeste a empregada? Daniel, perdeste o juízo? Outras pessoas começaram a rir também. Nem todas, mas o suficiente. O som ecoou no teto alto, envolvendo-os. O rosto de Evelyn ardeu. Ela queria afastar-se, correr de volta para o carro e o seu apartamento e a sua vida pequena e segura. Mas algo a deteve. Talvez fossem as palavras da senhora Hartley sobre dignidade. Talvez fosse a forma como a mão de Daniel apertou a dela protetoramente. Ou talvez fosse apenas orgulho, o mesmo orgulho que mantivera o seu pai a seguir em frente todos aqueles anos, mesmo quando as pessoas o tratavam como um móvel. Ela ergueu o queixo ainda mais. Sim, Daniel disse, a sua voz cortando o riso como uma faca. Eu trouxe a Evelyn porque ela é a única pessoa que eu queria trazer. Se isso é um problema para ti, Charles, és bem-vindo a ir embora. O sorriso de Charles vacilou, mas o dano estava feito. O salão inteiro fervilhava de boatos agora. Evelyn sentia-os a invadi-la em ondas. Uma mulher de vestido vermelho inclinou-se para a amiga. Podes acreditar? Trazer uma criada ao baile? O que é que ele estava a pensar? É bonita, dou-lhe esse mérito. Ser bonita não importa. Ela não pertence aqui. As palavras picaram como vespas. Cada uma delas atingiu o alvo. Evelyn permaneceu congelada, a mão ainda no braço de Daniel, a tentar lembrar-se de como respirar. Então, a música começou. Uma valsa, lenta e elegante. Daniel virou-se para ela. Danças comigo? Eu não sei valsar. Eu ensino-te. Ele levou-a para a pista de dança. As pessoas afastaram-se, ainda a olhar, ainda a sussurrar. Daniel colocou uma mão na cintura dela e pegou na outra mão dela na sua. Segue o meu ritmo, passos pequenos. Não te preocupes com mais ninguém. Mas como poderia ela não se preocupar? Cada olhar no salão observava-os,
julgava-os. Olha para mim, Daniel disse suavemente. Apenas para mim. Evelyn encontrou os olhos dele. Eram gentis, pacientes. O azul de um céu de verão que ela se lembrava da infância, quando as coisas eram mais simples. Começaram a mover-se. No início, Evelyn tropeçou. Os seus pés não sabiam para onde ir, mas Daniel guiou-a gentilmente, a mão firme nas suas costas. Lentamente, ela encontrou o ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O salão desfocou-se à volta deles. Os sussurros desvaneceram-se. Havia apenas a música e a mão quente de Daniel e a sensação estranha e impossível de que talvez ela realmente pertencesse ali, nem que fosse apenas para aquela dança. Estás a sair-te muito bem, Daniel murmurou. Estou aterrorizada. Eu sei, eu também. Isso surpreendeu-a. Tu? Mas este é o teu mundo. Não. A expressão de Daniel era séria. Este é o mundo em que nasci. Não é a mesma coisa. Eu não pertenço aqui mais do que tu. A música terminou. O salão irrompeu em aplausos polidos, mas Evelyn ouviu o escárnio por baixo. Enquanto saíam da pista de dança, ela apanhou fragmentos de conversa. Viste-a tropeçar. Pobre Daniel. Ele está a fazer de si próprio um tolo. Alguém devia dizer-lhe. Uma mulher mais velha aproximou-se deles. Tinha os olhos de Daniel e as suas maçãs do rosto marcadas. A sua expressão era gélida. Daniel, posso falar contigo? Ela olhou para Evelyn. Em privado. Mãe. A mandíbula de Daniel apertou-se. Esta é Evelyn Carter. Evelyn, a minha mãe, Margaret Whitmore. O sorriso de Margaret era fino como papel. Que adorável. Daniel, uma palavra. Ela não esperou por uma resposta. Simplesmente virou-se e caminhou em direção a um canto tranquilo. Daniel olhou para Evelyn apologeticamente. Já volto. Está tudo bem, vai. Evelyn observou-os a afastarem-se. Ela ficou sozinha no meio do salão de baile, de repente consciente de quão exposta estava. As pessoas olhavam abertamente agora, sussurrando por trás das mãos. Um empregado de mesa passou com champanhe. Evelyn pegou num copo apenas para ter algo para segurar. Um belo escândalo que causaste. Evelyn virou-se. Uma mulher idosa em seda roxa sorriu-lhe. Os seus olhos eram perspicazes, mas não cruéis. Eu não queria causar nada, Evelyn disse. Claro que sim, querida. É isso que o torna delicioso. A mulher bebeu o seu champanhe. Sou Dorothy Klein. Conheço os Whitmore há 40 anos. O Daniel sempre foi diferente dos outros. Demasiado sensível para o seu próprio bem, mas bondoso. Isso é raro nesta multidão. Sim, senhora. Não os deixes assustar-te. Dorothy deu uma palmada no braço dela. Metade destas pessoas são infelizes nas suas vidas perfeitas. Matariam por uma oportunidade de algo real. Antes que Evelyn pudesse responder, Dorothy afastou-se para a multidão. Evelyn olhou para o outro lado do salão. Daniel e a sua mãe estavam num canto. A sua conversa claramente acalorada. O rosto de Margaret estava tenso com desaprovação. Os ombros de Daniel estavam rígidos. Evelyn não precisava de ouvir as palavras para saber o que estavam a dizer. Ela não pertence aqui. O que é que estavas a pensar? Estás a envergonhar-te? A envergonhar a família. As paredes pareciam estar a fechar-se. Evelyn precisava de ar. Pousou seu champanhe e dirigiu-se para as portas que vira antes, esperando que levassem a uma varanda ou terraço. O toucador apareceu à sua esquerda. Evelyn esgueirou-se para dentro, grata pelo silêncio. Encostou-se ao balcão de mármore a olhar para o seu reflexo. A quem ela queria enganar? Ela não pertencia ali. Aquelas pessoas nunca a aceitariam. E Daniel, o que é que ele estava a pensar ao trazê-la para este lugar? Seria alguma espécie de piada? Um desafio dos amigos? Não. Ela vira o rosto dele quando ele a convidou. Ele estava solitário, desesperado por algo real, mas pessoas solitárias cometiam erros. E Evelyn não podia dar-se ao luxo de ser o erro de alguém. A porta abriu-se. Duas mulheres entraram, a rir de algo. Pararam quando viram Evelyn. Ah, olá. O sorriso da mais alta era agridoce. É a convidada do Daniel, não é? Sim. Que interessante. Elas moveram-se para o espelho, tirando batom e pó. Estávamos a dizer como é corajosa ao vir aqui assim. Corajosa ou tola, acrescentou a mais baixa. Nunca consigo distinguir. Elas riram. Evelyn sentiu algo a partir-se dentro do seu peito. Com licença.
ela conseguiu dizer, e refugiou-se numa cabine. Ela sentou-se na tampa da sanita, as mãos a tremer. Pela porta, ouviu-as a falar. Viste a cara dela? Coitadinha. Não faz ideia no que se meteu. O Daniel deve estar a passar por alguma crise. Trazer a criada ao baile? A mãe dele deve estar furiosa. Ele vai aborrecer-se dela em breve. Homens assim fazem-no sempre. As vozes delas desvaneceram-se quando saíram. Evelyn sentou-se no silêncio, a lutar contra as lágrimas. Ela não conseguia fazer isto. Não conseguia ficar ali a noite toda a ser ridicularizada, compadecida e alvo de sussurros. Este não era o seu mundo. Nunca seria. Ela devia ir embora. Agora mesmo. Sair por aquelas portas. Apanhar um táxi para casa e esquecer que toda esta noite alguma vez aconteceu. Mas algo a deteve. A voz da Sra. Hartley ecoou na sua mente. Tens dignidade. Verdadeira dignidade. E o rosto do seu pai surgiu da memória. Ele permitira que aquelas pessoas o quebrassem, que a crueldade delas o desgastasse até não sobrar nada. Evelyn não faria o mesmo. Ela levantou-se, alisou o vestido e saiu da cabine. Ao espelho, arranjou o cabelo com mãos firmes. O seu reflexo olhou para ela, queixo erguido, olhos ferozes. Que sussurrem, que olhem, ela estava ali. Tinha todo o direito de estar ali. E ia voltar para aquele salão de baile com a cabeça erguida. Evelyn empurrou a porta do toucador e voltou para o salão de baile. A música mudara para algo mais rápido, mais animado. Casais rodopiavam pela pista de dança, as suas risadas brilhantes e agudas. Ela avistou Daniel imediatamente. Ele estava perto das janelas. A mãe já se tinha ido embora. Ele parecia perdido. À procura. Quando os seus olhos encontraram os dela, o alívio invadiu o seu rosto. Ele atravessou o salão a passos rápidos. Estás bem? Lamento pela minha mãe. Ela estava... Está tudo bem. Evelyn interrompeu. Ela não o ia deixar pedir desculpa por coisas que ele não podia controlar. A sério. Mas não estava tudo bem. Ela podia vê-lo nos seus olhos. O que quer que a mãe dele tivesse dito, cortara fundo. Antes que qualquer um deles pudesse falar novamente, Charles apareceu com outros 2 homens. Todos exibiam a mesma expressão arrogante, como gatos que encurralaram um rato. Daniel, estávamos a discutir a tua... situação. Charles gesticulou para Evelyn com o seu copo de champanhe. É bastante utópico esta noite. Toda a gente está a falar nisso. Que falem, Daniel disse friamente. Ah, sim, vamos. Mas tenho de perguntar. Charles inclinou-se, a sua voz baixando para um sussurro teatral que todos por perto puderam ouvir. Ela pelo menos faz um bom trabalho? Na casa, quero dizer. Os homens riram. Foi um som cruel e cortante. Evelyn sentiu o calor subir-lhe ao rosto. Mas antes que pudesse responder, Daniel interpôs-se entre ela e Charles. Chega. É mesmo? O sorriso de Charles alargou-se. Vamos, Daniel. Somos todos amigos aqui. Estamos apenas curiosos sobre o teu novo... passatempo. Eu disse que chega. Algo na voz de Daniel fez Charles parar. O riso morreu. Por um momento, os 2 homens olharam-se, e Evelyn viu anos de amizade a desfazerem-se. Mudaste, Charles disse finalmente. E não para melhor. Bom, Daniel respondeu. Precisava de mudar. Ele pegou na mão de Evelyn e levou-a para longe do grupo. Ela podia sentir os olhares deles a queimarem-lhe as costas. Mais sussurros seguiram-nos como fumo. Lamento, Daniel disse novamente quando chegaram a um canto mais tranquilo. Devia ter sabido que seriam assim. Devia ter te preparado melhor. Como poderias ter me preparado? A voz de Evelyn saiu mais áspera do que ela pretendia. Isto é quem eles são. Este é o teu mundo, Daniel. Estas são as tuas pessoas. Não são as minhas pessoas. Já não são. Mas eram. Durante toda a tua vida, estes foram os teus amigos. Os amigos da tua mãe. O mundo da tua família. Evelyn soltou a mão. E eu sou a intrusa que não se encaixa. Que nunca se encaixará. Evelyn, talvez isto tenha sido um erro. As palavras pairaram entre eles. Daniel parecia que ela o tinha esbofeteado. Pensas mesmo isso? Ele perguntou baixinho. Pensava? Evelyn já não sabia. Tudo parecia confuso e emaranhado. Ela viera ali a pensar que conseguiria aguentar uma noite de olhares e sussurros. Mas era mais difícil do que imaginara. Cada gargalhada parecia pessoal. Cada olhar, um julgamento. Acho que, disse ela devagar, me convidaste aqui porque estavas sozinho. E eu disse que sim porque... Por que tinha ela dito que sim?
Porque pensei que podia ajudar, mas não te consigo ajudar sendo alguém que não sou. Não te estou a pedir para seres outra pessoa. Sim, estás. Só por estar aqui tenho de fingir que pertenço, e ambos sabemos que não pertenço. Daniel abriu a boca para argumentar, mas a voz de uma mulher interrompeu. Daniel Whitmore, é mesmo tu? Um casal aproximou-se, uma mulher vestida de dourado e um homem com olhos bondosos. Sorriram a Daniel com carinho, genuinamente. Rebecca, Thomas, que bom ver-vos. Daniel apertou a mão do homem. Esta é Evelyn Carter. Evelyn, estes são velhos amigos meus da universidade. É um prazer conhecê-la, disse Rebecca, e parecia que o dizia a sério. Os seus olhos eram curiosos, mas não cruéis. Como é que vocês se conhecem? Ali estava de novo. A pergunta que definia tudo. Conhecemo-nos no trabalho, disse Daniel com cuidado. Ah, também trabalha em finanças? Evelyn podia mentir. Podia acenar com a cabeça, sorrir e fingir ser algo que não era. Mas estava tão cansada de fingir. Não, disse ela claramente. Sou a empregada do Sr. Whitmore. As sobrancelhas de Thomas subiram. Rebecca piscou os olhos, surpreendida. Mas depois, lentamente, Rebecca sorriu. Bem, disse ela, isso é certamente diferente. Que refrescante. Refrescante? Evelyn não conseguiu esconder a surpresa. Absolutamente. Sabe o quão aborrecidos são estes eventos? Toda a gente faz as mesmas coisas, diz as mesmas coisas. É como viver numa gaiola bonita. Rebecca riu. Acho maravilhoso que o Daniel tenha trazido alguém que realmente tem histórias interessantes para contar. Não sei se interessantes. Ah, aposto que sim. Diga-me, como é trabalhar para este viciado em trabalho? Rebecca gesticulou para Daniel. Costumávamos implorar-lhe para fazer pausas na universidade. Ele estudava até cair exausto. Apesar de tudo, Evelyn sentiu-se a sorrir. Ele não está muito diferente agora. Tenho de lhe lembrar de comer. Vês? Eu sabia. Rebecca entrelaçou o braço com Evelyn, afastando-a ligeiramente dos homens. Conta-me tudo. E, por favor, sê honesta. É ele tão aborrecido em casa como é nestas festas? Nos 20 minutos seguintes, Evelyn viu-se a conversar e a rir com Rebecca e Thomas. Fizeram-lhe perguntas sobre a sua vida, a sua família, os seus sonhos. Tratavam-na como uma pessoa, não como uma curiosidade. Foi a primeira vez naquela noite que Evelyn sentiu que podia respirar. Mas, por fim, Rebecca e Thomas tiveram de ir embora. Algo sobre um voo matinal. Enquanto se despediam, Rebecca apertou a mão de Evelyn. Não os deixes atingir-te, sussurrou ela. A maioria destas pessoas é miserável. É por isso que deitam os outros abaixo. Depois de partirem, Daniel e Evelyn ficaram juntos num canto, a observar a festa a agitar-se à volta deles. Vês? Daniel disse suavemente. Nem toda a gente aqui é terrível. Não, mas a maioria é. Ele não podia argumentar contra isso. O resto da noite passou num piscar de olhos. Evelyn dançou com Daniel mais 2 vezes, melhorando a cada uma. Sorveu champanhe, cujo sabor nem notou. Sorriu para pessoas que não retribuíram o sorriso. E, através de tudo, sentiu a presença de Daniel ao seu lado. Protetora, firme, como uma âncora na tempestade. Finalmente, e felizmente, a noite terminou. Enquanto caminhavam para o carro, os pés de Evelyn doíam nos saltos emprestados. O rosto doía de manter sorrisos forçados. A viagem para casa foi silenciosa. Daniel continuava a olhar para ela, querendo claramente dizer algo, mas sem saber por onde começar. Quando chegaram à mansão, Evelyn esticou a mão para a maçaneta da porta. Espera, disse Daniel. Podemos conversar? Só por 1 minuto? É tarde. Eu sei, mas por favor. Evelyn suspirou e recostou-se no seu lugar. Está bem. Daniel virou-se para ela. Na luz tênue do painel, o seu rosto parecia jovem e incerto. Desculpa. Por tudo. Pensei, não sei o que pensei, que talvez não fosse tão mal como foi. Não é culpa tua que as pessoas sejam cruéis. Mas fui eu que te coloquei nessa posição. Fui egoísta. Queria alguém verdadeiro ao meu lado, e não pensei no que isso te custaria. Evelyn olhou para as suas mãos. O vestido azul estava amarrotado agora, a magia da noite desvanecida. Por que me convidaste realmente? Eu disse-te, tu és real, não finges. Mas deve haver dezenas de mulheres no teu mundo que poderiam ter ido contigo. Mulheres que realmente pertencem lá. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Queres a verdade? Sempre.
Porque quando estou contigo não me sinto tão sozinho. A sua voz era suave, quase vulnerável. Nestes últimos 6 meses, a chegar à casa todos os dias, és a única pessoa que faz esta casa parecer menos vazia. Tu falas comigo como se eu fosse apenas o Daniel. Não Daniel Whitmore, herdeiro de uma fortuna. Apenas eu. O peito de Evelyn apertou. Ela conhecia aquele sentimento, aquela dor de solidão que o dinheiro e o sucesso não podiam consertar. Eu também me sinto assim às vezes, admitiu ela, sozinha, como se ninguém me visse realmente. Eu vejo-te. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Evelyn olhou para cima e encontrou Daniel a observá-la com uma expressão que não conseguia descrever. Algo suave, algo que lhe fez o coração saltar. Devo ir para dentro, disse ela rapidamente. É realmente tarde. Claro. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Sr. Whitmore. Ela apressou-se para dentro antes que ele pudesse ver a confusão no seu rosto, antes que ela pudesse examinar demasiado de perto o que tinha visto nos seus olhos. No seu pequeno quarto no 3º andar, Evelyn pendurou cuidadosamente o vestido azul, lavou o rosto, removendo a maquilhagem que a fizera parecer outra pessoa. No espelho, o seu eu habitual olhou de volta. Apenas Evelyn, a empregada. Subiu para a cama e ficou a olhar para o teto. Onde é que ela se tinha metido? A manhã chegou demasiado cedo. Evelyn acordou com a luz do sol a entrar pela janela e o som da Sra. Hartley a trautear no corredor. Por um momento, esqueceu-se do baile. Depois tudo lhe voltou à memória. Os olhares, os sussurros, a risada cruel de Charles e o rosto de Daniel quando ele disse, "Eu vejo-te." Evelyn gemeu e puxou a almofada para cima da cabeça. Uma batida soou à sua porta. "Estás acordada, menina?" Infelizmente. A Sra. Hartley entrou a trazer uma chávena de chá. Pousou-a na mesa de cabeceira e sentou-se na beira da cama. "Assim tão mal, hã? Pior. Queres falar sobre isso?" Evelyn sentou-se e pegou no chá com gratidão. O calor espalhou-se pelas suas mãos. "Eles odiaram-me. Bem, nem todos, mas a maioria. Olharam para mim como se eu fosse pó que pisaram. Eu imaginei que sim. Então, por que me encorajaste a ir?" "Porque", disse a Sra. Hartley suavemente, "às vezes tens de atravessar o fogo para saber que não vais queimar. Deixaste que te quebrassem?" Evelyn pensou na casa de banho, em voltar com a cabeça erguida. "Não, não deixei." "Então tu ganhaste. Não importa o que disseram ou pensaram. Tu ganhaste. Mostraste-lhes que tens algo que eles nunca terão." "O quê?" "Garra." Apesar de tudo, Evelyn sorriu. Depois de a Sra. Hartley sair, Evelyn vestiu o seu uniforme habitual. Calças pretas, camisa branca, sapatos práticos. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo simples. A rapariga da noite anterior desapareceu, substituída pela empregada que todos esperavam. Lá embaixo, encontrou Daniel na cozinha a fazer café. Ele parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem. "Bom dia", disse ele. "Bom dia, Sr. Whitmore." Ele encolheu-se. "Voltamos a isso? Nunca saímos disso." Evelyn começou a tirar os produtos de limpeza de debaixo do lavatório. "A noite passada foi... a noite passada, mas esta é a vida real. E na vida real, eu trabalho para ti. Evelyn, tenho trabalho a fazer." Ela tentou passar por ele, mas ele segurou-lhe o braço suavemente. "Podemos conversar? Falar a sério? Sobre o quê?" "Sobre a noite passada. Sobre o que aconteceu. Sobre... Não há nada para falar." Evelyn libertou-se. "Quiseste fazer uma declaração, fizeste-o. Agora podemos ambos seguir em frente." "É isso que tu realmente pensas? Que eu estava a fazer uma declaração?" "Não estavas." Evelyn encontrou os olhos dele. "Querias agitar as águas. Mostrar aos teus amigos que não precisas da aprovação deles. Eu entendo, mas não sou uma declaração, Daniel. Sou uma pessoa. Eu sei disso. Sabes? Porque parece que fui apenas uma ferramenta, uma forma de te rebelar contra o teu mundo." Daniel pareceu magoado. "Isso não é justo." "Talvez não, mas é assim que me sinto." Evelyn pegou nos seus produtos de limpeza. "Preciso de trabalhar. Com licença." Deixou-o de pé na cozinha, com o café a arrefecer no balcão. O resto da manhã passou num silêncio tenso. Evelyn limpava a sala enquanto Daniel trabalhava no seu escritório.
Ela conseguia sentir o peso das palavras não ditas a pairar sobre a casa. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Evelyn abriu a porta e encontrou Margaret Whitmore à entrada. Ela usava um fato cor de creme e pérolas. A sua expressão era gélida. Vim ver o meu filho. Claro, senhora Whitmore. Por favor, entre. Margaret passou por ela sem sequer um olhar. Onde está ele? No escritório. E a senhora é... Evelyn manteve a voz firme. Evelyn Carter. Encontramo-nos ontem à noite. Ah, sim. Os olhos de Margaret percorreram o seu uniforme. Vejo que regressou ao seu devido lugar. As palavras atingiram-na como um estalo, mas Evelyn recusou-se a encolher-se. Posso trazer-lhe alguma coisa? Chá? Café? Não. Apenas chame o meu filho. Evelyn dirigiu-se ao escritório e bateu. Senhor Whitmore, a sua mãe está aqui. A expressão de Daniel ensombreceu-se. Claro que está. Ele seguiu Evelyn de volta para a sala de estar. Margaret estava junto à janela, com a postura rígida. Mãe, Daniel, precisamos de conversar. Tenho a certeza que sim. Margaret lançou um olhar a Evelyn. Em privado. A Evelyn pode ficar. Isto é um assunto de família. Então diz o que vieste dizer e vai-te embora. A tensão na sala era tão densa que quase se podia cortar. Evelyn queria ir embora, para lhes dar privacidade. Mas a expressão de Daniel disse-lhe para ficar. Margaret suspirou. Está bem, serei direta. Ontem à noite foi um desastre. Humilhaste-te a ti próprio e a esta família. E para quê? Para provar alguma coisa? Não provei nada. Trouxe alguém de quem gosto para um evento. Alguém de quem gostas? A risada de Margaret foi aguda. Daniel, ela é a tua empregada. Ela trabalha para ti. O que quer que penses que sentes é real, Daniel interrompeu. Mais real do que qualquer coisa que senti com as mulheres que me tens impingido durante anos. O coração de Evelyn gaguejou. O que é que ele estava a dizer? Margaret voltou o seu olhar frio para Evelyn. E tu? O que é que queres do meu filho? Dinheiro? Uma vida melhor? Mãe, estou apenas a fazer as perguntas que todos os outros estão a pensar. Margaret aproximou-se de Evelyn. Deves saber que isto não pode durar. Seja qual for a fantasia que construíste na tua cabeça, ela acaba aqui. O meu filho tem responsabilidades, uma reputação a manter. Ele não pode deitar a vida fora por... Por o quê? A voz de Evelyn saiu mais forte do que ela se sentia. Por alguém como eu? Não disse isso. Não precisaste. Evelyn encontrou os olhos de Margaret com firmeza. Tens razão numa coisa, Sra. Whitmore. Eu não pertenço ao vosso mundo. Nunca irei pertencer. Mas não estou a tentar prender o seu filho, nem a tirar-lhe o dinheiro. Estou apenas a tentar fazer o meu trabalho e viver a minha vida. Então faz o teu trabalho e fica longe dele. Chega. A voz de Daniel cortou o ar como um trovão. Mãe, tens de ir embora. Daniel, agora. Por favor. Margaret olhou para o filho, com o choque estampado no rosto. Depois a sua expressão endureceu para algo frio e distante. Estás a cometer um erro. E quando te aperceberes, não venhas chorar para mim. Ela saiu da casa, deixando o silêncio no seu rasto. Evelyn ficou paralisada, o coração a martelar. Não sabia o que dizer, não sabia o que sentir. Daniel passou a mão pelo cabelo, parecendo exausto. Desculpa, meu Deus, desculpa-me tanto. Não sejas. Ela é tua mãe, está a proteger-te. De quê? De seres feliz? De cometeres o que ela pensa ser um erro. Evelyn moveu-se em direção à porta. E talvez ela tenha razão. Evelyn, espera. Mas ela já se tinha ido, fugindo para a segurança da cozinha, onde tudo fazia sentido. Onde ela era apenas a empregada e nada mais complicado. Ela encostou-se ao balcão, respirando com dificuldade. Isto estava a sair do controlo. O que quer que estivesse a acontecer entre ela e Daniel, precisava de parar. Antes que alguém se magoasse. Antes que ela se magoasse. Porque, no fundo, num lugar que ela não queria examinar de perto, Evelyn estava a começar a gostar de Daniel Whitmore. E isso era a coisa mais perigosa de todas. Naquela noite, Evelyn sentou-se na pequena sala de estar, junto à cozinha, a olhar para um livro que não estava a ler. As palavras misturavam-se na página. A sua mente continuava a voltar aos olhos frios de Margaret e ao pedido de desculpas desesperado de Daniel. Ela devia demitir-se. Fazer as malas e partir antes que esta situação piorasse. Antes que o seu coração
se envolvesse em algo que só podia acabar mal. Mas ela precisava deste trabalho. O salário era bom, melhor do que qualquer outra coisa que encontraria. E apesar de tudo, ela gostava de trabalhar ali. Gostava da rotina tranquila. Gostava da presença calorosa da Sra. Hartley. Gostava do Daniel. Sussurrou uma voz traiçoeira na sua mente. Não, ela não podia pensar assim. Uma batida suave fê-la saltar. Daniel estava à porta com 2 canecas nas mãos. A Sra. Hartley fez chocolate quente, disse ele. Disse que parecias precisar de um. Evelyn pousou o livro. Não precisavas de o trazer. Eu quis. Ele entrou na sala e ofereceu-lhe uma caneca. Posso sentar-me? Ela acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Sentaram-se em silêncio por um momento, sorvendo o chocolate doce. Estava bom. A Sra. Hartley fazia-o sempre perfeito, com açúcar suficiente e um toque de canela. Falei com a minha mãe depois de ela sair, disse Daniel finalmente. Liguei-lhe e disse-lhe que ela tinha passado dos limites. Ela está apenas preocupada contigo. Ela não tem o direito de te falar daquela maneira, de te tratar como se fosses inferior. Evelyn sorriu tristemente. Daniel, no mundo dela, no teu mundo, eu sou inferior. Isso é apenas a realidade. Não é a minha realidade, mas é. Tu nasceste no dinheiro e no privilégio. Eu nasci em... Não isso. Vivemos em mundos diferentes. Estamos a viver na mesma casa, Daniel salientou. Vemo-nos todos os dias. Isso é o mesmo mundo. É, tu és o dono desta casa. Eu limpo-a. Isso não é a mesma coisa. Daniel pousou a sua caneca e virou-se para ela completamente. E se eu não quiser que seja sobre isso? E se eu quiser conhecer-te como pessoa, não como empregada? Por quê? A pergunta saiu-lhe áspera. Por que é que isso te importa? Porque... Ele parou, procurando as palavras. Porque quando estou contigo, sinto que consigo respirar. Como se não tivesse de atuar ou fingir. Tu fazes-me rir. Tu chamas-me a razão quando sou ridículo. Tu és honesta de uma forma que ninguém mais na minha vida é. O peito de Evelyn apertou. Isso não muda quem somos. Talvez não. Mas tem de mudar. Daniel inclinou-se para a frente. Não podemos simplesmente ser amigos? Conversar às vezes? Conhecer-nos? Amigos. A palavra parecia segura e perigosa ao mesmo tempo. Porque Evelyn sabia, no fundo ela sabia, que a amizade não era o que estava a crescer entre eles. Era algo maior, algo que a assustava. Não sei se isso é uma boa ideia. Por que não? Porque a tua mãe tem razão numa coisa. As pessoas vão falar, já estão a falar. E quanto mais tempo passas comigo, pior fica. Deixa-os falar. É fácil para ti dizer isso. Tu tens dinheiro e poder. Eu não tenho nada. Se perder este emprego por causa de mexericos, eu nunca te despediria. Talvez não. Mas e a próxima família? Quando souberem que estive envolvida com o meu empregador? Evelyn abanou a cabeça. Esse tipo de reputação segue uma pessoa na minha linha de trabalho. Daniel pareceu desolado. Não pensei nisso. Eu sei. Evelyn terminou o seu chocolate quente e levantou-se. Esse é o problema. Tu não tens de pensar nestas coisas. Mas eu tenho. Todos os dias. Deixou-o ali sentado, com o rosto cheio de culpa e confusão. No seu quarto, Evelyn sentou-se na cama e olhou para a parede. O rosto do pai surgiu na sua memória. Ele tinha morrido há 5 anos, desgastado por anos a servir famílias ricas que nunca o viram como mais do que um móvel. Ela prometera a si mesma que não acabaria da mesma maneira. Mas ali estava ela, a apaixonar-se por um homem que nunca poderia ter. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Evelyn, é a Sra. Hartley. Posso entrar? Claro. A mulher mais velha entrou e sentou-se ao seu lado na cama. Não disse nada ao princípio, apenas ficou ali com o silêncio confortável de alguém que sabia quando as palavras não eram necessárias. Finalmente a Sra. Hartley falou. Estás a pensar em ir embora. Não era uma pergunta. Como é que soubeste? Faço este trabalho há 30 anos, conheço esse olhar. A Sra. Hartley deu-lhe umas palmadinhas na mão. Mas espero que não vás. Sra. Hartley, toda esta situação é impossível. É? Ou apenas parece impossível porque é isso que te ensinaram a acreditar? Evelyn virou-se para a olhar. O que queres dizer? Quero dizer que o mundo nos diz que há limites que não podemos cruzar, regras que temos de seguir. Mas às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é cruzar esses limites de qualquer maneira. Os olhos da Sra. Hartley,
estavam quentes. Aquele rapaz gosta de ti. Gosta mesmo. E a menos que eu esteja muito enganada, tu também gostas dele. Isso não importa. Claro que importa. O amor importa sempre. Amor? A voz de Evelyn elevou-se. Senhora Hartley, mal o conheço. Tu conheces o melhor do que a maioria. Vês-o todos os dias. Vês-o quando está cansado e frustrado e real. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. A senhora Hartley levantou-se. Tudo o que estou a dizer é, não fuja só porque tens medo. Às vezes, as coisas que mais nos assustam são as coisas pelas quais vale a pena lutar. Depois de ela sair, Evelyn deitou-se na cama e olhou para o teto. Amor. Era isso que era. Este sentimento confuso e emaranhado no seu peito. Ela não sabia, mas sabia que não podia continuar a evitá-lo. Na manhã seguinte, Evelyn encontrou Daniel na sala de pequeno almoço, a olhar para o seu café como se este contivesse as respostas para o universo. Bom dia, disse ela suavemente. Ele olhou para cima, surpreendido. Bom dia. Podemos conversar? Sim, por favor. Ele gesticulou para a cadeira em frente a ele. Evelyn sentou-se, com as mãos cruzadas no colo. Tinha passado metade da noite a ensaiar o que dizer, mas agora as palavras pareciam desajeitadas e insuficientes. Não vou embora, disse ela finalmente. Pensei nisso, mas ainda não estou pronta para desistir. Alívio inundou o rosto de Daniel. Fico feliz, mas precisamos de estabelecer alguns limites, pelo bem de ambos. Está bem, o que precisares. Quando estamos a trabalhar, tu és o Sr. Whitmore, e eu sou a tua empregada, isso é importante. Preciso dessa estrutura. Daniel acenou com a cabeça lentamente. E quando não estamos a trabalhar? Ainda não sei. Evelyn encontrou os olhos dele. Mas talvez possamos descobrir juntos. Lentamente. Eu gostaria. Sentaram-se em silêncio por um momento e algo mudou entre eles. Uma compreensão, um começo. Para que conste, Daniel disse baixinho. Eu falei a sério o que disse. Sobre ver-te. Sobre gostar. O coração de Evelyn saltou. Eu sei. E prometo, farei melhor. Pensarei em como as minhas ações te afetam. Protegerei-te de... Não preciso que me protejas. A voz de Evelyn era firme. Preciso que me vejas como igual. Mesmo que o mundo não o faça. Eu vejo-te assim. Então prova-o. Não tomes decisões por mim. Não assumes que sabes o que é melhor. Apenas sê honesto. Sempre. Posso fazer isso. Daniel sorriu. Sorriu mesmo. Pela primeira vez em dias. Amigos? Amigos, Evelyn concordou, mesmo enquanto o seu coração sussurrava que a amizade poderia não ser suficiente. Os dias seguintes passaram num estranho novo ritmo. Durante o horário de trabalho, mantinham a distância apropriada. Evelyn limpava e cozinhava. Daniel trabalhava no seu escritório ou participava em reuniões. Eram profissionais, polidos, mas à noite, depois de o trabalho formal estar feito, sentiam-se atraídos um pelo outro. Daniel juntava-se a ela na cozinha, enquanto ela preparava o jantar. Falavam sobre os seus dias, sobre livros que tinham lido, sobre sonhos e medos. Evelyn descobriu que Daniel tinha querido ser professor quando era jovem, que ele adorava filmes antigos e trocadilhos péssimos, que o pai tinha morrido quando ele tinha 15 anos, deixando-o a herdar uma fortuna que ele nunca pedira. Daniel descobriu que Evelyn tinha sido a primeira da sua família a terminar o liceu, que ela sonhava em ir para a universidade um dia, que a morte do pai a deixara com culpa de sobrevivente e uma determinação feroz de nunca se perder da mesma forma que ele. Eles tinham cuidado para não cruzar quaisquer limites, mas os próprios limites estavam a tornar-se mais difíceis de ver. Uma noite, cerca de uma semana depois do baile, sentaram-se juntos na biblioteca. Daniel lia o jornal, enquanto Evelyn trabalhava numas palavras cruzadas. Era agradável, corajoso. Qual é uma palavra de 6 letras para corajoso? Perguntou Evelyn. Heróico? Essa tem 6 letras, mas não encaixa. Ela mordiscou o lápis pensativa. Audaz? Sim, essa funciona. Evelyn preencheu satisfeita. Daniel pousou o papel. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Alguma vez te arrependes de teres vindo ao baile? Evelyn considerou a pergunta com atenção. De algumas partes, do escárnio, da cara da tua mãe. Mas... Ela fez uma pausa. Nem de tudo. A Rebecca e o Thomas foram amáveis, e a dança foi agradável. Apenas agradável?
Ok, foi mais do que agradável. Evelyn sorriu apesar de si mesma. Pareceu que estava a voar, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Podíamos fazer isso de novo. Aqui, quero dizer, em privado. Daniel levantou-se e caminhou até um velho giradiscos no canto. Se quiseres, Daniel. Só como amigos, só por diversão. Ele pôs um disco e uma música suave encheu a sala. O que dizes? Evelyn sabia que devia dizer não. Devia manter os limites que tinham acabado de estabelecer, mas a música chamou por algo dentro dela, e Daniel estava ali, com a mão estendida, a esperança estampada no rosto. Ok, ela sussurrou. Ele pegou na mão dela e puxou-a para os seus braços. Eles balançaram ao ritmo da música, muito mais lenta do que a valsa do baile. Aquilo parecia íntimo, privado, real. Obrigado, murmurou Daniel. Por quê? Por me dares uma oportunidade. Por não teres fugido. Quase fugi. Eu sei, fico feliz por teres ficado. Eles dançaram até o disco acabar, e então ficaram ali, ainda abraçados. Nenhum dos dois estava pronto para se soltar. Finalmente, Evelyn afastou-se. O coração batia tão forte que ela pensou que Daniel devia ouvi-lo. Devo ir para a cama, amanhã é dia de acordar cedo. Certo, claro, mas os olhos de Daniel tinham algo quente e profundo que fez Evelyn prender a respiração. No seu quarto, ela apertou as mãos contra o peito, tentando acalmar o coração acelerado. Aquele era um território perigoso. Todos os seus instintos diziam-lhe para recuar, para se proteger. Mas outra parte dela, a parte corajosa, a parte que tinha voltado àquele salão com a cabeça erguida, sussurrava que talvez, apenas talvez, alguns riscos valessem a pena correr. O fim de semana trouxe visitas inesperadas. Margaret Whitmore chegou no sábado de manhã com duas mulheres que Evelyn não reconheceu. Varriam a casa como um vento gelado. Daniel, chamou Margaret, precisamos de discutir o jantar da fundação no próximo mês. Evelyn estava a tirar o pó da sala de estar quando elas entraram. Margaret mal a olhou, mas as outras duas mulheres olharam abertamente. Uma delas, uma loira com feições marcadas, sorriu maliciosamente. É ela? Perguntou a loira. A do baile? Caroline, por favor. A voz de Margaret estava tensa. Ah, vá lá. Toda a gente fala disso, só queria vê-la pessoalmente. Evelyn continuou a tirar o pó, com o rosto cuidadosamente neutro. Não lhes daria a satisfação de uma reação. É mais bonita do que eu esperava, disse a outra mulher. Não admira que o Daniel estivesse confuso. Daniel não estava confuso, disse Margaret com firmeza. Ele cometeu um erro de julgamento. Já foi corrigido. As palavras magoaram mais do que Evelyn queria admitir. Ela pousou o pano do pó e virou-se para sair. Espera, chamou Caroline. Não queres saber o que toda a gente diz sobre ti? Evelyn parou à porta. Cada fibra do seu ser queria permanecer em silêncio, afastar-se com dignidade. Mas algo dentro dela estalou. Ela virou-se. Na verdade, senhorita Caroline Ashford. Senhorita Ashford, não me interessa particularmente o que as pessoas dizem sobre mim. As pessoas hão de sempre falar. Hão de sempre encontrar alguém para desdenhar. Isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Os olhos de Caroline arregalaram-se. A boca de Margaret apertou-se numa linha dura. Bem, disse Caroline, ela certamente tem opiniões. Sou uma pessoa, disse Evelyn calmamente. Claro que tenho opiniões. Ela saiu antes que pudessem responder, as mãos a tremer de adrenalina. Na cozinha, a senhora Hartley olhou para o rosto dela e serviu-lhe um copo de água. Deste-lhes um raspanete? Um bocadinho. Muito bem. Mas Evelyn não se sentia bem. Sentia-se exposta, vulnerável, como se tivesse acabado de pintar um alvo maior nas costas. Uma hora depois, Daniel encontrou-a no jardim. Ela arrancava ervas daninhas, descarregando a sua frustração nas plantas inocentes. Ouvi o que aconteceu, ele disse. Peço desculpa. Não devia ter falado assim com as tuas visitas. Estás a brincar? Tenho orgulho em ti. Daniel agachou-se ao lado dela. A minha mãe contou-me o que a Caroline disse. Ela foi inapropriada. Todas foram. Eu sei. E eu mandei-as embora. Evelyn sentou-se sobre os calcanhares, surpresa. Expulsaste a tua mãe? Pedi-lhes educadamente para irem embora. E deixei claro que, se não te conseguem tratar com respeito, não são bem-vindas na minha casa. A expressão de Daniel era séria. Esta é a tua casa também, Evelyn. Não devias ter de lidar com esse tipo de desrespeito aqui. Algo quente floresceu no peito de Evelyn. Obrigada.
Não tens de me agradecer por decência humana básica. Trabalharam no jardim juntos por um tempo, arrancando ervas e podando arbustos. Era pacífico, confortável, o tipo de companhia fácil que Evelyn nunca tinha experimentado antes. Posso dizer-te uma coisa? Perguntou Daniel eventualmente. Sempre. Quando era miúdo, o meu pai costumava dizer que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em como trata os outros. Especialmente pessoas que não podem fazer nada por ela. Ele arrancou uma erva daninha teimosa. Não percebi o que ele queria dizer até ficar mais velho, até ver como os meus amigos tratavam o pessoal, como a minha mãe, às vezes, descartava as pessoas sem realmente as ver. E agora? Agora entendo, e tenho vergonha de ter demorado tanto tempo. Daniel encontrou o olhar dela. Tu tens mais graça e dignidade do que qualquer pessoa que conheço, incluindo eu. Daniel, falo a sério. A maneira como voltaste àquele salão, a maneira como te confrontaste com a Caroline hoje, tu és corajosa de maneiras que eu nunca aprendi a ser. Evelyn sentiu as lágrimas picarem os olhos. Não me sinto corajosa. É isso que te torna corajosa, ter medo e fazê-lo na mesma. Sentaram-se ali ao sol da tarde, com terra nas mãos e algo não dito a crescer entre eles, como as flores ao redor. Naquela noite, Evelyn não conseguiu dormir. Continuava a pensar nas palavras de Daniel, na maneira como ele a olhava, em como o seu coração disparava cada vez que ele entrava numa sala. Estava a apaixonar-se por ele. Apesar de cada aviso, cada pensamento racional, cada grama de autopreservação, estava a apaixonar-se. E o pior, achava que ele também podia estar a apaixonar-se. A questão era, o que fariam eles em relação a isso? A terça-feira seguinte trouxe uma carta endereçada a Evelyn. A senhora Hartley entregou-lhe ao pequeno almoço com uma expressão curiosa. É papel elegante, observou a mulher mais velha. Evelyn virou o envelope. O seu nome estava escrito numa caligrafia elegante. Lá dentro, encontrou um convite impresso em cartolina creme grossa. V. Eza. Tenho o prazer de ser cordialmente convidada para um jantar privado na residência Whitmore, sábado à noite às 7h. Traje. Elegância descontraída. O Daniel está a dar um jantar? Evelyn olhou para a senhora Hartley. Sabias disto? Ele mencionou algo sobre ter uns amigos cá. Disse-me para manter o menu simples e reconfortante. A senhora Hartley sorriu. Ele disse especificamente que devias comparecer como convidada, não como parte do pessoal. O estômago de Evelyn deu voltas. Não posso fazer isso. Por que não? Porque é confuso. Estamos a tentar manter limites e isto apenas... A vida é confusa, minha querida. E os limites são importantes, claro. Mas também o é viver. A senhora Hartley apertou-lhe o ombro. Ele quer-te lá. E a menos que eu esteja muito enganada, tu também queres estar lá. Evelyn olhou para o convite muito depois de a senhora Hartley sair. A caligrafia cuidada, a fraseologia formal, que de alguma forma parecia pessoal. Ela passou os dedos pelo seu nome. Devia dizer não. Devia manter a distância. Devia proteger o seu coração antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde demais, não era? O sábado à noite chegou envolvido no calor de início de primavera. Evelyn estava no seu quarto, a olhar para o seu guarda-roupa limitado. Não possuía nada que se qualificasse como elegância descontraída. O vestido azul do baile tinha sido devolvido ao armazém. Os seus uniformes de trabalho certamente não contavam. Uma batida soou à sua porta. A senhora Hartley entrou a carregar um saco de vestidos. Antes que discutas, apenas vê. Ela abriu o fecho do saco para revelar um simples vestido verde esmeralda. Tinha mangas a 3/4 e um decote discreto, caindo logo abaixo do joelho. Nada chamativo, mas bonito na sua simplicidade. De onde veio isto? O senhor Daniel pediu-me para te encontrar algo. Pertenceu à prima dele, Sarah, uma prima diferente da do vestido azul. Ela deixou-o aqui há anos. A senhora Hartley segurou-o. Deve assentar-te na perfeição. Não posso continuar a pedir emprestado roupas de parentes falecidos. Ela não está morta. Só mora em Paris e esquece-se das coisas dela. Agora veste-o antes que penses demais e te encurrales. O vestido assentou-lhe como se tivesse sido feito para ela. Evelyn olhou para o seu reflexo. Parecia bonita, não transformada em outra pessoa como no baile. Apenas ela mesma, mais aprimorada, genuína. A senhora Hartley ajudou-a com o cabelo novamente, desta vez deixando-o em grande parte solto,
com apenas as mechas da frente presas atrás. Natural. Suave. Pronto, disse a mulher mais velha com satisfação. Agora pareces pronta. Pronta para quê? Para o que vier a seguir. A campainha tocou exatamente às 7 horas. O coração de Evelyn martelou enquanto ela descia as escadas. Pelas janelas, podia ver carros a estacionar. Convidados de verdade. Amigos de Daniel. Ela parou no patamar, subitamente aterrorizada. E se fossem como Charles e Caroline? E se a olhassem com aquela mesma mistura de piedade e desprezo? Tu consegues, sussurrou para si mesma. No hall de entrada, Daniel cumprimentava os convidados. Vestia calças de ganga escuras e uma camisa branca de botões com as mangas arregaçadas até aos cotovelos. Casual, mas arranjado. Quando viu Evelyn nas escadas, o rosto dele iluminou-se. Vieste. Tu convidaste-me. Não tinha a certeza se diria sim. Ele subiu as escadas para a encontrar a meio caminho. Estás linda. Obrigada. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, a campainha tocou novamente. Daniel apertou-lhe a mão rapidamente, depois foi atender. Rebecca e Thomas entraram primeiro, ambos a sorrir. Rebecca imediatamente puxou Evelyn para um abraço. Estou tão feliz que estejas aqui. O Daniel disse que finalmente ia dar um jantar de verdade, não uma daquelas coisas chatas de trabalho. Mais pessoas chegaram. Todos tinham a idade de Daniel, vestidos casualmente, a rir facilmente. Uma mulher chamada Maya, que trabalhava em direito ambiental. O namorado dela, James, professor do ensino secundário. Um casal chamado Sarah e David, que geriam uma pequena livraria. Não eram nada como as pessoas do baile. Pessoal, disse Daniel, quando todos se tinham reunido na sala de estar. Esta é a Evelyn Carter. Ela é uma amiga muito boa. A ligeira hesitação antes de amiga fez o peito de Evelyn apertar, mas todos sorriram calorosamente, acolhendo-a sem questionar ou julgar. O jantar foi servido na sala de jantar formal, mas a atmosfera era tudo menos formal. A senhora Hartley tinha feito o seu famoso frango assado com batatas de ervas e vegetais assados, comida simples e reconfortante que sabia a casa. Evelyn viu-se sentada entre Rebecca e Maya. Do outro lado da mesa, Daniel não parava de a olhar, sorrindo como se tivesse um segredo. Então, Evelyn, disse Maya, o Daniel mencionou que estás interessada em ir para a faculdade? Sim, um dia, quando puder pagar. O que queres estudar? Ainda não tenho a certeza, talvez serviço social ou educação. Evelyn sentiu-se a relaxar. Gosto de ajudar pessoas, e sei o que é precisar de ajuda e não ter onde ir. Já procuraste apoio financeiro? James inclinou-se para a frente, interessado. Há tantos programas, especialmente para alunos adultos. Posso ajudar-te a pesquisar opções, se quiseres. A sério? Absolutamente. A educação deve ser acessível a todos. É por isso que eu ensino. James tirou o telemóvel. Toma, dá-me o teu número. Vou enviar-te alguns links. À volta da mesa, as conversas fluíram facilmente. Sarah contou histórias engraçadas sobre clientes excêntricos da livraria. David falou sobre o seu sonho de abrir uma segunda loja. Rebecca partilhou fofocas sobre os amigos da faculdade. Aparentemente, alguém chamado Ethan tinha finalmente pedido a namorada em casamento depois de namorarem por 8 anos. Pela primeira vez desde o baile, Evelyn sentiu que pertencia. Não porque estivesse a fingir ser outra pessoa, mas porque era apenas ela mesma. E isso era suficiente. Depois do jantar, mudaram-se para a biblioteca. Alguém encontrou a antiga coleção de vinis do Daniel e puseram jazz. Maya e James demonstraram uma dança complicada que tinham aprendido nas férias. Todos riram quando quase derrubaram um candeeiro. Evelyn estava junto à janela, a observar a camaradagem fácil com uma sensação calorosa no peito. Era assim que a amizade era. Era assim que a aceitação se sentia. Feliz? Ela virou-se. Daniel estava ao lado dela, com 2 copos de vinho nas mãos. Ele ofereceu-lhe um. Sim, disse ela honestamente. Os teus amigos são maravilhosos. São boas pessoas. Pessoas genuínas. Ele bateu o copo dele no dela. Não como a multidão do baile. Não, definitivamente não. Ficaram em silêncio confortável, a observar os outros. Rebecca tinha convencido Thomas a dançar, apesar dos protestos dele. Sarah e David balançavam juntos, perdidos no seu próprio mundo. Obrigado por teres vindo hoje à noite, disse Daniel suavemente. Não teria sido o mesmo sem ti. Fico feliz por ter vindo. Evelyn, Ele parou,
parecendo lutar com algo. Podemos falar? Em privado. O coração dela estacou. Ok. Ele levou-a pelas portas francesas para o terraço de pedra. O ar da noite estava fresco e doce, com o cheiro das primeiras flores. As luzes da cidade cintilavam ao longe como estrelas caídas. Ficaram no parapeito, sem se tocarem. A pele de Evelyn formigava de consciência. Tenho pensado muito ultimamente, começou Daniel, em nós, no que somos um para o outro. Daniel, por favor, deixa-me acabar. Preciso de dizer isto. Ele virou-se para encará-la completamente. Quando te convidei para o baile, disse a mim mesmo que era apenas porque me sentia sozinho, porque queria alguém de verdade ao meu lado. E isso era verdade, mas não era toda a verdade. A respiração de Evelyn prendeu-se. A verdade é que me sinto atraído por ti, desde o dia em que começaste a trabalhar aqui. A maneira como te moves pelo mundo, com uma força tão silenciosa. A maneira como vês, através de todo o disparate, e apenas existes, honestamente, completamente. Daniel respirou fundo. E algures no caminho deixei de te admirar. Comecei a... Ele interrompeu-se, passando a mão pelos cabelos em frustração. Começaste o quê? Evelyn sussurrou. A apaixonar-me por ti. As palavras saíram francas e diretas. Estou a apaixonar-me por ti, Evelyn. Talvez já me tenha apaixonado. E sei que é complicado. Sei que há 1000 razões pelas quais isto é uma ideia terrível. Mas não consigo continuar a fingir que não sinto isto. O mundo pareceu inclinar-se. Evelyn agarrou o parapeito, a sua mente a girar. Diz alguma coisa, implorou Daniel. Por favor, eu... A sua voz quebrou. Daniel, não sei o que dizer. Sentes alguma coisa? Alguma coisa mesmo? Sentia? Deus, ela sentia tudo. Todo o seu corpo zumbia de sentimentos que ela tentara negar durante semanas. Cada vez que ele entrava numa sala, o seu coração disparava. Cada vez que ele sorria para ela, o calor espalhava-se pelo seu peito. Cada vez que falavam até tarde, sentia-se mais conhecida, mais vista, do que alguma vez na vida. Mas sentimentos não eram suficientes. Sentimentos não podiam superar a distância impossível entre os seus mundos. Não importa o que eu sinta, disse ela finalmente. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Evelyn virou-se para encará-lo, as lágrimas picando os olhos. Daniel, tu és um milionário. Eu limpo casas para viver. A tua mãe odeia-me. Os teus velhos amigos zombam de ti por sequer falares comigo. Como é que isto poderia funcionar? Vamos dar um jeito. É fácil para ti dizer isso. Tu tens dinheiro, poder e opções. Eu tenho... Ela gesticulou desamparadamente. Eu não tenho nada. Se isto acabar mal, eu perco tudo. O meu emprego, a minha reputação, o meu coração. Eu nunca te deixaria perder essas coisas. Não podes prometer isso. Ninguém pode. Evelyn limpou os olhos, zangada. O meu pai passou a vida inteira a servir pessoas como tu. Pessoas que eram amáveis na cara dele, mas nunca o viram como igual. Nunca o viram como totalmente humano. Isso destruiu-o. E eu prometi a mim mesma que nunca... A sua voz quebrou. Ela virou-se, tentando recompor-se. A mão de Daniel tocou-lhe no ombro gentilmente. Eu não sou como eles. Eu vejo-te, Evelyn. Toda tu. E não te estou a pedir para me servires. Estou a pedir-te para me deixares estar ao teu lado. Como igual. As pessoas nunca nos verão como iguais. Então vamos provar que estão errados. A sua voz era feroz agora. Juntos. Se me deres uma oportunidade. Evelyn fechou os olhos. A parte lógica do seu cérebro gritava para ela ir embora. Para se proteger. Para se lembrar do coração partido do pai e recusar arriscar o seu próprio. Mas o seu coração, aquele órgão traiçoeiro e esperançoso, sussurrava algo diferente. E se ele for diferente? E se isto for real? Tenho medo, admitiu ela calmamente. Eu também. E se não funcionar? E se funcionar? Evelyn virou-se para olhá-lo. Na luz suave que vinha das janelas, o seu rosto era aberto e vulnerável. Este não era um herdeiro rico a brincar. Este era apenas Daniel, um homem solitário que de alguma forma a tinha encontrado no meio da sua vida fria e vazia. E ela também o tinha encontrado. Encontrara calor na sua presença. Encontrara riso nas suas piadas terríveis. Encontrara segurança na sua força silenciosa. Talvez a senhora Hartley tivesse razão. Talvez alguns riscos valessem a pena correr. Eu também sinto, sussurrou ela. Seja o que for isto. Eu sinto.
A esperança inflamou-se no rosto de Daniel. A sério? A sério. Mas devagar, ok? Eu preciso de... Ela não conseguiu terminar. Daniel puxou-a para os seus braços, segurando-a perto. Não um beijo, apenas um abraço. O coração dele batia contra o dela, em perfeita sincronia. Obrigado, murmurou ele no cabelo dela. Obrigado por seres corajosa o suficiente para tentar. Ficaram ali no terraço, envolvidos um no outro, e na noite de primavera, enquanto risos e música flutuavam lá de dentro. Sentia-se perfeito, frágil e perfeito, e aterrorizador. Quando finalmente se soltaram, as bochechas de Evelyn estavam molhadas com lágrimas que ela não tinha percebido que derramara. Lágrimas de alegria? Perguntou Daniel, tocando-lhe no rosto gentilmente. Ainda não sei. Pergunta-me mais tarde. Ele riu e pegou na mão dela. Anda, vamos voltar antes que enviem uma equipa de busca. Lá dentro a festa continuava, mas tudo parecia diferente agora, carregado de possibilidades. Quando Rebecca encontrou o olhar de Evelyn e sorriu com cumplicidade, Evelyn corou e desviou o olhar. A noite terminou por volta da meia-noite. Os convidados despediram-se com abraços e promessas de fazer isto novamente em breve. James lembrou Evelyn dos recursos universitários que enviaria. Maya convidou-a para uma reunião do Clube do Livro no próximo mês. Finalmente, estavam apenas Evelyn e Daniel na casa silenciosa. A senhora Hartley já tinha ido para a cama, deixando-os sozinhos. Devo subir, disse Evelyn, mas não se moveu. Ficas mais um minuto? Daniel levou-a ao sofá. Sentaram-se sem se tocarem. Quero lembrar-me desta noite exatamente como ela foi. Foi uma boa noite. A melhor. Ele olhou para ela com a expressão suave. Evelyn, eu falava a sério quando disse antes. Sobre ir com calma. Sobre respeitar os teus limites. Não quero forçar-te a nada para o qual não estejas pronta. Eu sei. Mas também quero que saibas. Isto é real para mim. Tu não és uma rebelião ou um experimento. Tu és... Ele procurou as palavras. Tu és tudo o que eu não sabia que estava à procura. A garganta de Evelyn apertou. És bastante bom com as palavras quando queres ser. Só contigo. Sentaram-se no silêncio, mãos entrelaçadas. Nenhum dos dois queria que a noite acabasse. Lá fora, a cidade zumbia a sua canção interminável. Lá dentro, dois corações batiam em sincronia cuidadosa. Daniel? Sim? Ainda estou assustada. Eu sei. Eu também. Mas também estou... Ela fez uma pausa procurando a palavra certa. Esperançosa. Isso é loucura? Não. Ele apertou-lhe a mão. É perfeito. Eventualmente, Evelyn subiu para o seu quarto, mas o sono não chegou facilmente. Permaneceu acordada, a fixar o teto, a sua mente a reviver a noite incessantemente. Estou a apaixonar-me por ti. Sinto o mesmo. As palavras ecoavam na sua cabeça, excitantes e aterradoras em igual medida. Tinha-se atirado para o abismo. Agora só lhe restava esperar ter aprendido a voar antes de atingir o chão. Pela manhã tudo seria diferente. Tudo seria complicado e difícil e incerto. Mas por agora, envolvida na escuridão do seu pequeno quarto, Evelyn permitiu-se sentir algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança pura, luminosa, impossível de que talvez, só talvez, o amor pudesse ser suficiente. Que talvez ela e Daniel pudessem construir algo real juntos, apesar das probabilidades contra eles, apesar dos sussurros e do julgamento e da vastidão do espaço entre os seus mundos. Talvez pudessem transpor essa distância, um passo cuidadoso de cada vez. Evelyn apertou a mão ao peito, sentindo o coração bater forte e constante. Era corajosa. Tinha provado isso no baile, no jardim, no terraço naquela noite. E o amor verdadeiro, o tipo pelo qual valia a pena lutar, exigia o coração mais corajoso de todos. Fora da sua janela, os primeiros laivos da alvorada pintavam o céu. Um novo dia, um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, Evelyn mal podia esperar para ver o que viria a seguir.